Alô. Bom dia, boa tarde. Hoje, 26 de abril de 2025, estamos aqui começando a gravação de uma pequena uma rodinha de conversa, na sequência da sessão de hoje, sessão do Psicodrama Público SP de hoje, que teve como título, tema, Onirodrama, uma sessão dirigida oniricamente e magnificamente pela Vivi. Foi um sonho coletivo, foi uma partilha, não é? Através dos sonhos e a partir dos sonhos, aliás, a Vivi apresentou, né, o onirodrama como sonhos em ação, literalmente, a transcrição, e como uma metodologia, uma técnica de trabalho, trabalhar os sonhos no palco psicodramático, não é? E essa, não sei se é trabalhar os sonhos, também é trabalhar o psicodrama, fica tudo interligado, entrecruzado, e acho que foi isso que aconteceu hoje, um entrecruzamento a partir de sonhos que foram partilhados, primeiro num grupo, em pequeno grupo, num grupo menor, do grande grupo, que tivemos hoje 17 participantes, que acompanharam a sessão toda, e a partir das partilhas em grupos menores, seguimos para o grande grupo, já bem aquecidos, bem uma imersão também que foi feita, muito bem conduzida, para conseguirmos entrar nessa dimensão do sonho, e depois houve cenas que foram vividas, revividas, a partir dos sonhos. Então, temos aqui a Natália, a Lorena, que participaram hoje. Salvo erro, pela primeira vez no Psicodrama Público SP, não sei se foi a primeira vez das duas, né? E então, mais uma expectativa para ouvir, começando por vocês, como é que foi para vocês e como é que vocês estão agora. Quem quiser, Lorena, Natália. Quer falá-lo? Pode falar primeiro. Tá, eu posso começar. É. Eu não conhecia, foi a primeira vez que eu participei. Eu já participei de uma sessão de psicodrama, mas eu não sabia que tinha essa questão dos sonhos, né, que poderia também dramatizar esses sonhos. É, eu até comentei na sala menorzinha que a gente fez no começo, que eu tenho sonhado um pouco mais nos últimos tempos. Assim, eu acho que eu sempre sonhei, mas eu acho que tem estado mais consciente, eu acho que eu tenho acessado mais meu inconsciente. E como os sonhos têm revelado coisas, falado comigo. E durante a sessão que a gente fez, que a gente participou, algo que me chamou muita atenção, até que um participante falou, que como o conhecimento, ele liberta, né? Como o conhecimento, ele é uma grande possibilidade de mudança radical na nossa vida. Tanto o conhecimento, né? Conhecimento acadêmico mesmo, quanto o conhecimento da gente mesmo. Então, a gente se conhecer, conhecer a história dos nossos antepassados, é, e poder viver isso de forma consciente, como isso é uma ferramenta para que a gente transcenda, né? Para que a gente mude mesmo a nossa história. Então, os participantes que trouxeram seus sonhos, que a gente é, fez a dramatização dos sonhos, não sei se é assim que fala, a gente percebeu isso, né? Que esse conhecimento deles, da história deles, trouxe uma quebra de um ciclo, uma quebra de uma história que estava se repetindo, de padrões, e eu achei fantástico. E assim, eu saio com esse ensinamento, sabe? De como a gente pode transformar a nossa história por meio do conhecimento. Que bom que foi bem articulada aí, Lorena, essa questão, né, também de um conteúdo ligado
ao processo de vida da pessoa, em busca do seu lugar também, não é? A partir do conhecimento, da sua subjetividade, da sua Sim. singularidade. Sim, e assim, uma coisa que me veio à mente, porque assim, eu sou professora de criança, Hum. e as crianças, elas não têm vergonha em dramatizar nada, né? O quanto, e elas acessam coisas porque elas não têm reputação, elas não têm vergonha, e eu fico vendo, às vezes a gente, como adulta, a gente tem uma reputação, né? A gente, eu tenho vergonha. Quando eu precisei mesmo fazer a cara de brava da madrasta, eu fiquei, ai meu Deus, que vergonha de fazer isso publicamente. Mas quanto a gente precisa ter essa criança em nós, né? De não ter vergonha, de dramatizar, porque a gente acessa coisas que a gente parece que a gente pensa que é ridículo, mas não é. Não é ridículo. A imaginação, ela traz grandes possibilidades de a gente acessar coisas que a gente, às vezes, no nosso dia a dia, na nossa razão, a gente não consegue, né? Uhum. É incorporar um personagem, né? Colocar no Incorpora corpo isso. algo que não é nosso, mas é a partir de nós. Sim. Você, Natália? Eu acho que a Lorena falou, trouxe bastante o que eu tinha pensado de insight também sobre o que a gente vivenciou hoje. Foi muito legal essa questão da criança, realmente. E eu acho que também pega o foco do que foi basicamente os dois contextos ali vivido. Foi a criança interior, né? Que é a procura da cura dela. Porque eu acho que os nossos padrões se repetem por conta disso, de uma criança interior machucada, que não foi vivenciado como, né? Como expectativa que a gente tinha naquele momento. Então, eu acho muito legal essa questão do sonho, porque trouxe realmente essa ação que às vezes no decorrer da vida adulta a gente acaba se fechando, a gente acaba trazendo esses papéis repetitivos por algo que a gente não trabalhou lá atrás, né? Então é sempre em busca da nossa criança ali, não é nem às vezes os papéis, né? A pessoa em si, mas sim o que ela traz como conforto ou como trauma também para a gente em algum decorrer assim da vida. Mas eu achei muito legal e acho que trouxe muito esse encerramento aí de padrões e o autoconhecimento, que é uma das coisas que realmente me salva desde que eu me conheço por gente. Porque é o que a Lorena falou, essa questão de quando a gente se conhece, a espiritualidade também vem junto, em questão não de idealização de religião, mas eu acho que de você saber os seus limites, você saber os seus desejos, você ter uma abertura um pouco mais ampla do que só o racional, né, que é imposto mais assim na nosso cotidiano, né, em sociedade. Então, o psicodrama é uma das coisas que eu trabalho, só que eu trabalho muito diferente, porque eu trabalho na área hospitalar, então eu trago o psicodrama de um jeito mais dinâmico, não tão em questões de ação de papéis, mas sim de interpretar esses desejos e trazer num aspecto mais dinâmico ali no possível, né? Porque na área hospitalar a gente sabe que não é um contexto normal, né? A gente não senta ali e tenta conversar sobre essas dificuldades que a gente passa. Mas é muito legal, assim, o psicodrama, ele realmente cura a nossa criança interior. Valéria? Vamos lá. É, eu gostei muito de hoje, foi muito bem conduzido, com toda a delicadeza, atenção e respeito que uma boa diretora deve ter, foi o caso da Vivi. E foi lindo o trabalho. E, assim, incrível como, por meio dos sonhos, a gente entra na área da psique, né? Que é algo, um nome criado para algo que tem dentro da gente e que não é um órgão, é um nome didático para a gente explicar algo absolutamente subjetivo. E como é usado o trabalho com sonhos, como a nossa mestra Vivi usou aqui, que entra em contato direto com
a psique com o inconsciente e traduz para a gente coisas e realiza coisas, e muitas vezes o sonho resolve e trazem soluções para a vida prática da gente. Então a gente quase que treina em sonho ou tem a resposta pelo sonho de algo que já está no fundão lá do que a gente vem sentindo e pensando, porque teve algum participante que falou isso, depois desse sonho, eu entendi, né, o que estava acontecendo. Então, assim, o sonho tem esse aspecto, apesar de vir por um meio absolutamente confuso, cenas que não terminam, pula para outra e tal, que traz poderes que a gente pode voar, a gente pode correr mais que um carro de corrida, a gente pode, tem potências que no sonho a gente realiza ou não realiza, que são incríveis. Então, a ousadia de entrar pelo inconsciente para traduzir a realidade. Isso que eu admiro, né? E que a gente pode viver hoje, né? E a entrega, como todo mundo foi se entregando pelo jeito carinhoso e acolhedor que a Vivi, a segurança que a Vivi foi trazendo para a gente, para a gente se colocar. Eu mesma que me poupo muito de me colocar, porque eu tenho facilidade, quero que os outros participem, eu fiquei com muita vontade de me colocar. Fui e me coloquei, tentando ser rápida para dar mais espaço para os outros. Mas é incrível isso que eu falo de que a psique não é um corpo, um organismo, um órgão, né? Como de maneira popular e leiga, as pessoas transformam em objeto. Ah, o psicológico dele não estava muito bom. Ah, é porque o meu psicológico, né? Então virou um objeto que já é um avanço, as pessoas considerarem que existe um psicológico, mas que cabe a nós aí da área cada vez mais ir aproximando o lado psíquico do corpo humano, da materialidade e do dia a dia, de como a gente adoece também emocionalmente, como é importante olhar, né, ter esse autoconhecimento, não é só buscar o conhecimento externo, que são saídas incríveis, mas se a gente não parar, como teve um participante que falou também, eu mudei em muitos lugares, daí eu percebi que eu não podia mudar de mim, eu tive que olhar para mim, né? Muito interessante esse depoimento. É isso, né? Então, foi lindo, obrigada, Vivi. Acho que quero ouvir aí teus comentários também. Maria, vai, passo a bola para você. Como é que foi para você aqui estar nesse palco do Psicodrama Público SP, Vivi, trazendo É, o bom, Mirodrama? como eu falei, assim, eu me senti muito honrada porque eu admiro demais o Psicodrama Público de São Paulo, acompanho mesmo de longe, mas acompanho sempre a luta de manter esse projeto, então eu sei que não é fácil a gente continuar, tem que ter muito amor à causa mesmo, então parabéns para vocês e que venham muitos outros. E quando eu escolhi o Nirodrama, porque eu sou apaixonada pelo método, né? Como que o psicodrama trabalha com sonhos e a riqueza que os sonhos trazem para o contexto terapêutico. Então, assim, é um conteúdo riquíssimo, que parece que não, porque, como disse Valéria, né? O sonho é confuso, é doido, parece que não tem pé nem cabeça, mas tudo tem um significado. Mas não um significado preposto, né? Embora a gente tenha o co-consciente, né? O co-inconsciente, que é o coletivo, que muitos signos, muitos símbolos são parecidos, porque vivemos na mesma sociedade, mas o psicodrama ele não interpreta sonhar com um cachorro é sonhar com um amigo, cair os dentes é porque a pessoa está passando por tal coisa, não uma coisa pré-definida, mas junto com o paciente, com o protagonista, e descobrindo o que representa aquilo para ele. Esse é a questão fascinante e é ele que vai dar o significado, né, de uma forma muito fenomenológica, ou seja, o que significa aquelas sensações, aqueles signos. E o Nirodrama, ele tem uma forma muito
pontual de se dirigir, assim. É muito técnica nesse sentido, claro, que usa a nossa sensibilidade enquanto diretora, a nossa tele, né? A nossa empatia para ir captando, mas ele é muito, assim, técnica mesmo, né? Como que a gente aquece, como que a gente entra na cena e como que a gente leva o protagonista a ajudá-lo a revelar para ele mesmo o que significa tudo que está em cena. E a experiência hoje foi fantástica, porque eu vi que foi um grupo, muita gente chegando pela primeira vez, né, no psicodrama público, então, assim, mas de uma forma muito mágica que só o psicodrama consegue. No instantinho estávamos todos integrados e interagindo, e teve uma entrega do grupo, o que proporcionou não só uma dramatização, mas dois protagonistas. Ainda conseguimos trabalhar, desvelar né, os significados. Então, eu achei fantástico, o grupo veio junto, foi muito sincero, foi muito generoso, e a coisa aconteceu, né? Como diz Luiz Contro, acredita no método, que o método é bom, é só seguir ele. Então, eu fui por aí, e o grupo também veio junto, então foi um encontro muito bonito, muito, muito bonito mesmo, muito legal. Mas houve uma aliança, né, de confiança também nessa expressão. Agora, só para uma coisa que me chama a atenção e me vem de novo, que é você começou falando, sugerindo, logo no início as pessoas irem ao encontro, ficarem abertas para os seus sonhos recorrentes, né? Mas, e depois acabou que também os sonhos recorrentes remetem muito para esse lugar do co-consciente também, né? Aqueles sonhos que a gente pode reconhecer. Eu também sonho isso, eu também sonho com isso. Ou sonhar que está caindo, sonhar que houve um sonho de voo, não é? Até no entanto, e não é no entanto como oposição, mas como essa interação, como foi um processo para ir para o hipersingular, não é? Totalmente singular, ou seja, aquilo que não é recorrente, aquilo que é único, e que isso, acho que foi muito, permitiu uma relação de confiança para as pessoas se sentirem imersas, mas ao mesmo tempo soltas, não é? Livres e imersas. E foi muito profundo, no fundo, e muito corajosa, generosa a partilha das protagonistas, dos protagonistas. E só podia ser possível se houvesse confiança no método, no método. Acho que foi em você, né? Antes de mais. Confiança na segurança de alguém que é a guardiã da cena também. Acho que isso é importante. O psicodrama, a gente ter conseguir fazer essa partilha. Não sei se alguém quer dizer alguma palavra final, talvez uma palavra final, cada uma, para a gente fechar e seguir para o fim de semana. De como está agora, o momento. Eu acho que é o que vocês falaram, Mesmo uma palavra, Lorena, uma palavra. Acolhimento. 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 Cura. Cura. Amor. Tranquilidade. Continuar sonhando, Ah, todos boa. os tipos. Sigamos. Sigamos Sigamos. sonhando. Bom fim de Obrigada, viu, semana, gente? todos bons. Obrigada. Obrigada.